Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e nos próximos minutos eu vou te mostrar como você pode ler até 3 vezes mais rápido e ao mesmo tempo aumentar a sua concentração e ainda melhorar a compreensão daquilo que você lê. E você pode alcançar tudo isso fazendo um treino de apenas 12 minutos por dia, praticando com textos que você quer ou precisa ler, ao invés de ser obrigado a ler apostilas e textos com palavras contadas, pelos quais você não tem nenhum interesse. Com as técnicas que eu vou te ensinar, você vai ser capaz de ler tranquilamente um livro por semana ou até mais. Com essa capacidade de leitura, você pode tornar-se um grande especialista em qualquer assunto que você escolha, tornar-se um aluno nota 10 em qualquer curso que você faça, seja na escola, na faculdade ou na pós-graduação, e ter muito mais tempo e tranquilidade para se preparar para uma prova ou um concurso, de forma a obter excelentes resultados. E eu quero logo deixar bem claro o seguinte: eu não estou falando de exercícios esquisitos para aprender a ler apenas algumas palavras do texto e depois ficar torcendo para que o cérebro adivinhe o resto. Eu sinceramente não acredito nisso. Pelo menos não quando você quer ou precisa realmente aprender aquilo que você está lendo. Eu estou falando aqui de uma leitura completa e focada, que vai te permitir aprender de verdade a partir de qualquer material escrito que você leia. Eu mesma uso essas técnicas diariamente e você vai se espantar de ver o quanto elas são simples e diretas de aplicar. Agora, não se engane, as técnicas desse método são simples, mas poderosas e vão te fazer ler muito mais e melhor do que você lê hoje. E o mais legal é que nada disso vai requerer que você já seja um grande amante dos livros. Se você for um grande amante dos livros, ótimo, você vai poder mais dos livros que você ama. Mas se você não for, não tem problema, porque eu vou te mostrar uma super sacada para você aprender a ler no ritmo certo, ou então aprimorar o ritmo da sua leitura. E pode acreditar, só isso já vai fazer qualquer texto ficar mais compreensível para você. E se você tem um vocabulário meio empobrecido pela falta de hábito de leitura mesmo, também não precisa se preocupar. Eu também vou te ensinar uma forma simples de ampliar o seu vocabulário rapidamente. E aqui tem um grande pulo do gato. Quanto maior o seu vocabulário, mais rapidamente os seus olhos reconhecem as palavras e mais rápido o seu cérebro processa o significado do que você está lendo. Esse método que eu proponho também não exige que você use todo o seu tempo disponível para ler. O treino mais importante de todo o método leva apenas 12 minutos por dia. E a verdade é que se você aplicar diariamente os exercícios que eu vou te ensinar, você vai acabar tendo mais tempo livre e decidir o que fazer com ele. Você pode, por exemplo, ter uma vida pessoal e social mais equilibrada, sem aquela sensação de culpa porque está deixando de estudar. Você pode se dedicar também àquele esporte ou hobby que você sempre quis e nunca teve tempo. Ou você pode usar esse tempo extra para estudar mais ainda e encurtar o caminho entre você e o seu sonho, seja ele entrar na faculdade, fazer uma pós-graduação ou passar num concurso público, por exemplo. Eu sei, parece um sonho, bom demais para ser verdade, né? Mas eu não estaria aqui propondo isso para você se eu não tivesse aplicado eu mesma essas técnicas, que trouxeram muito mais agilidade para o meu dia a dia de estudo e leitura, reduzindo a enorme pilha de livros que eu sempre estou louca para ler. Eu também não me atreveria a expor para o grande público essas técnicas se eu não tivesse trabalhado com várias pessoas além de mim, ao vivo, e visto os resultados acontecerem ali na minha frente. Olha só os resultados que eu consegui em um webinário de 1 hora e pouco, que eu dei e apliquei algumas dessas técnicas com as pessoas que estavam ali presentes. Nesse gráfico, você vê a quantidade de pessoas que leram em velocidade maior, menor ou igual, antes e depois da apresentação do primeiro exercício. E esse exercício tem a duração de apenas 1 minuto. Olha só que interessante, a maioria absoluta das pessoas relatou uma velocidade de leitura maior, com a aplicação de uma única ferramenta na primeira tentativa. Agora vamos comparar esses dois gráficos, feitos antes e depois do nosso famoso treino de 12 minutos. Dessa vez eu pedi a faixa de velocidade em que cada pessoa se enquadrava. Note que quanto mais embaixo do gráfico a pessoa está, maior a velocidade de leitura que ela tem. E olha só o que aconteceu. A turma migrou em bloco para a parte mais baixa do gráfico,
mostrando um claro aumento na velocidade de leitura. Agora atenção aqui, essas pessoas fizeram o treino de 12 minutos apenas uma vez, pela primeira vez na vida. O que você acha que vai acontecer com quem fizer esses 12 minutos diariamente? Bom, para mim o que aconteceu é que eu passei a ler 3 vezes mais rápido do que eu lia antes. Simples assim. Então, eu não podia deixar essa informação de como fazer isso guardada a 7 chaves só para mim, né? E é por isso que eu resolvi colocar essas e outras ferramentas, treinos e dicas que eu mesma uso na minha leitura diária em um treinamento exclusivo. Na sequência desse vídeo, eu vou te dar uma ideia de como funciona esse treinamento. E eu também vou te mostrar 3 dos principais obstáculos que atrapalham muito a sua leitura e com os quais você vai aprender a lidar logo no primeiro exercício que eu vou te ensinar lá no treinamento. E pode acreditar, do mesmo jeito que as pessoas que participaram daquele webinário lá comigo, só com esse primeiro exercício você já vai conseguir medir um aumento real na sua velocidade de leitura. Mas afinal de contas, quem sou eu para estar falando tudo isso aqui para você? Bom, meu nome é Ana Lopes, eu sou fundadora do blog Mais Aprendizagem e criadora do treinamento Acelere 3 vezes a sua leitura. E pode ficar tranquilo, porque esse treinamento é bem diferente da grande maioria dos chamados sistemas de leitura dinâmica, que você encontra por aí aos montes. Para começar, no Acelere, a gente privilegia uma leitura rápida sim, mas com uma compreensão otimizada. A gente acredita que não adianta nada você ler super rápido se você não consegue entender quase nada do que você está lendo. É com o uso dessas mesmas técnicas que eu quero ensinar para você que eu consigo ler uma média de 1 livro por semana e às vezes até mais. Bom, mas voltando um pouco em como eu cheguei até aqui, antes do Mais Aprendizagem eu era professora universitária e tinha uma mania meio esquisita. Eu queria porque queria que os meus alunos aprendessem de verdade. Mas eu sempre acabava frustrada com todas as restrições que o sistema formal de ensino colocava sobre o meu trabalho. Eu simplesmente não conseguia pôr em prática aquilo que eu sabia que era o mais necessário para os alunos naquele momento. Então eu resolvi me tornar uma empreendedora digital, oferecendo treinamentos online para as pessoas que querem aprender de maneira mais eficiente. E a grande verdade é que mesmo com toda a revolução multimídia que a gente está vendo acontecer ultimamente, a maior parte do conhecimento da humanidade ainda está armazenado de forma escrita. Isso sem falar que a forma escrita ainda é uma das formas mais baratas de acesso à informação. E é por isso que a capacidade de ler de forma rápida, focada e compreendendo o que você está lendo é fundamental para você ter uma aprendizagem mais eficiente. Por exemplo, a minha educação formal não é em pedagogia. O meu doutorado eu fiz em ciência da computação, acredite se quiser. Mas eu sempre tive esse interesse muito forte de ajudar os meus alunos a aprender melhor. Era como um instinto natural para mim. Ou seja, desde o início da profissão, eu tive que ler muito e por conta própria sobre como as pessoas aprendem melhor. E nesses últimos anos, a minha carga de leitura, principalmente nessa área de aprendizagem, aumentou bastante, porque eu estou 100% dedicada a essa verdadeira missão que é de ajudar as pessoas a aprender, da maneira mais eficiente e de uma forma mais independente. Você não imagina a quantidade de livros com propostas de educação e aprendizagem completamente diferentes do que a gente conhece existem por aí, principalmente lá no exterior. Para você ter uma ideia, a minha lista de desejos na Amazon americana, a maior livraria de e-books do mundo, tem hoje 118 itens, quase todos ligados à aprendizagem. Bom, eu preciso confessar que eu já me conformei com o fato da vida. Nem que eu viva 200 anos, eu vou conseguir ler tudo o que me interessa nessa vida. É nada mais, nada menos que matemática e humanamente impossível. Mas aí, diante dessa conclusão, eu decidi então que eu ia ler o máximo que eu pudesse dentro do tempo que eu tinha disponível. E para isso, eu precisava ler mais rápido. Foi aí que eu comecei a estudar técnicas de leitura, desde as mais tradicionais até as mais modernas. E confesso que eu não tive muita paciência para aqueles exercícios esquisitos das técnicas mais tradicionais. Eles eram chatos, cansativos, faziam meu olho doer e, no final das contas,
não pareciam ter muito a ver com a leitura em si. Mas eu insisti e fui procurar coisas diferentes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E depois de muito estudar, aplicar e aperfeiçoar várias técnicas diferentes, eu finalmente consegui chegar a um sistema que é prático, eficiente e que provoca uma evolução diária, real, que dá para medir todos os dias. Eu não sei para você, mas para mim, essa sensação de progresso contínuo que a medida da tua velocidade de leitura dá é extremamente importante, porque é isso que me mantém motivada para continuar treinando e melhorando. Enquanto isso, um monte de visitantes lá do Mais Aprendizagem viviam me perguntando se eu tinha alguma dica para ler melhor, para ler mais rápido, porque eles tinham pilhas e pilhas e pilhas de livros para ler e não sabiam como iam fazer para dar conta daquilo tudo no tempo que eles tinham. Enfim, essas pessoas, elas estavam passando pelo mesmo problema que eu tinha antes, mas que já estava bem equacionado depois de tantos estudos e tantos testes com tantas técnicas. Mas antes eu tinha que ver se aquilo que funcionava para mim, funcionava para outras pessoas também. E foi aí que eu resolvi fazer aquele webinário que eu falei antes. Aí eu chamei um monte de gente e mostrei para elas algumas das coisas que eu estava usando. E aí fui vendo o que acontecia. E aí é que eu vi que realmente a coisa também funcionava para outras pessoas além de mim. E foi uma sensação incrível. Em um único webinário de 1 hora e pouco, as pessoas ficaram malucas, porque elas iam calculando a velocidade de leitura e vendo que essa velocidade ia ficando maior ali, na hora. Bom, mas a questão não é só velocidade, né? Uma das perguntas mais frequentes com relação a técnicas de leitura que eu já recebi é a seguinte: é possível ler mais rápido e ainda assim entender bem aquilo que eu estou lendo? A verdade é que muitas técnicas sugerem que você leia deixando um monte de coisas para trás. E o resultado é que no final do livro você tem só uma vaga ideia do que acabou de ler. Tem até uma piadinha infame do Woody Allen sobre isso, dizendo que tudo que ele conseguiu entender numa leitura rápida de Guerra e Paz é que a história se passava na Rússia. Tá certo que o Woody Allen é o Woody Allen e deu aquela exagerada, né? Mas a verdade é que esse tipo de leitura mais superficial, ela pode ser até útil para você se organizar, para você decidir o que vai estudar ou até o que você vai deixar de estudar. Enfim, ela é útil para você ter uma ideia geral do que tem naquele livro antes de fazer uma leitura de verdade. Agora, para aprender mesmo, você tem que ler com um pouco mais de profundidade. E é aí que a maioria das técnicas falha. Isso porque elas sacrificam a compreensão em prol da velocidade. Mas será que dá para essa história ser diferente? Ou será que sempre vai ter uma necessidade de se fazer uma escolha entre velocidade e compreensão? Foi com essas perguntas na cabeça que eu comecei a experimentar tudo o que aparecia. Eu queria não só ler mais rápido, mas ler com boa compreensão. E eu também não queria, nem podia perder muito tempo com exercícios malucos. Um exemplo clássico é o tal do exercício do metrônomo. O metrônomo é um aparelho que marca um certo número de batidas por minuto com um som. Aí o exercício consiste em você mover os olhos para a esquerda e para a direita cada vez mais rápido, acompanhando o ritmo das batidas do metrônomo, que você vai ajustando. A ideia desse exercício é você ser capaz de mover os olhos com mais rapidez. E aí então, supostamente, você vai ler mais rápido. Mas o problema é que depois de uma sessão de exercícios com o metrônomo, seus olhos vão estar doendo. E o que acontece é que você não tem vontade de ler mais nada. Pelo menos comigo era assim. Mas aí eu descobri uma maneira em que você trabalha praticamente a mesma musculatura ocular, só que dessa vez lendo um livro da sua escolha, e que não vai causar aquela exaustão do exercício do metrônomo. E aí, logo depois do treino, você vai estar tranquilinho para começar uma sessão de leitura normal, estudar ou fazer qualquer outra coisa que você queira. O melhor de tudo é que o exercício inteiro dura só 12 minutos e ainda serve como uma espécie de aquecimento para a leitura que vem depois. Ou seja, você já vai começar a sua leitura ou seu estudo com mais velocidade do que se você tivesse começado a frio, simplesmente abrindo o livro e começando a ler. Eu não estou falando de alguma coisa que eu tenho a ligeira impressão que acontece. Não, eu estou falando de uma coisa que você vê acontecer.
Eu estou falando de medir a sua velocidade de leitura diariamente, antes e depois do exercício, e ter clareza de que você está progredindo. E o mais legal é o seguinte: tudo que você precisa para fazer isso são livros do seu interesse à disposição e 12 minutos por dia. Você não precisa ter um metrônomo, não precisa de apostilas com exercícios especiais, com número de palavras contadas, nem ficar lendo textos pré-determinados por alguém. Isso porque uma das coisas que eu quero te ensinar é como estimar rapidamente a velocidade de leitura em qualquer texto, sem ter que ficar contando palavra por palavra. Na verdade, tudo que eu vou te ensinar vai funcionar com praticamente qualquer material de leitura que você tenha à mão, inclusive aqueles que você precisa desesperadamente ler para ontem. Agora, lembra que eu tinha falado dos 3 principais obstáculos que a gente normalmente enfrenta para ler mais rápido? Pois eu vou falar quais são esses obstáculos agora. O primeiro obstáculo é um fenômeno que a gente chama de retorno. Acontece que quando você está lendo da maneira normal, como a maioria das pessoas lê, muitas vezes você inconscientemente volta os olhos na linha, e às vezes até para um outro ponto que nem está naquela linha que você está lendo. E com isso você acaba lendo de novo um pequeno trecho do texto. Isso é muito ruim, porque interrompe o fluxo de leitura e atrapalha bastante a compreensão. Só para você entender o estrago que o retorno faz na sua compreensão, pensa no seguinte: é como se alguém parasse um filme que você está assistindo a todo instante para voltar um pedacinho. Isso não vai melhorar a sua experiência com o filme, muito pelo contrário, só vai deixar a história confusa na sua cabeça. A mesma coisa acontece na leitura, quando você fica fazendo vários retornos. Bom, o segundo obstáculo é até bem famoso, é chamado subvocalização. A subvocalização é aquela mania que a gente tem de repetir mentalmente cada palavra que a gente lê. Em alguns casos, a gente até mexe a boca mesmo. A subvocalização limita bastante a velocidade de leitura, pelo seguinte: a velocidade com que o seu cérebro é capaz de processar as informações é muito maior do que a velocidade com que você consegue falar, porque a fala é um processo mecânico. Ou seja, se você subvocaliza muito, você está lendo muito mais lentamente do que o seu cérebro pode trabalhar. E para piorar as coisas, isso também atrapalha a sua concentração. Porque um cérebro ocioso acaba indo para outros lugares, acaba arrumando um jeito de se ocupar. E começa a imaginar coisas. E no final, você perdeu completamente o foco daquilo que você estava lendo. Finalmente, o terceiro obstáculo para uma leitura mais rápida e efetiva, por incrível que pareça, é a sua crença. Calma aí, eu não estou falando de religião aqui. A questão aqui é que a neurociência e a psicologia cognitiva já provaram que a crença que uma pessoa tem sobre poder ou não melhorar uma certa habilidade cognitiva afeta diretamente as chances dela conseguir realmente melhorar aquela habilidade. E a realidade é que muitas pessoas simplesmente não acreditam que podem ler mais rápido. Isso é mais comum ainda entre as pessoas que têm algum histórico de dificuldade de leitura. Elas ficam com a autoestima tão abalada, mas tão abalada, que elas acham que são um caso perdido, que isso é um defeito incorrigível delas. Ou seja, que elas nasceram com esse problema e que vão ter que morrer com isso. E a neurociência, com o conceito de neuroplasticidade, está aí para provar que não é bem assim que as coisas funcionam. Bom, a boa notícia é que esses 3 obstáculos vão ser resolvidos logo no primeiro exercício do treinamento Acelere 3 vezes a sua leitura. Isso mesmo, com um único exercício, você vai eliminar o retorno, você vai começar a diminuir a sua subvocalização até que ela desapareça e você vai medir concretamente a sua melhora e vai aumentar assim a sua crença e a sua confiança de que é sim possível avançar e ler mais rápido. Mas até agora eu só falei da primeira prática do sistema Acelere 3 vezes a sua leitura. Se você é como eu, uma das coisas que você tem menos nessa vida é tempo sobrando. E é por isso que o principal exercício que você vai ter que fazer diariamente para melhorar a sua velocidade de leitura ainda mais, ele vai levar somente 12 minutos para ser feito.
E é um exercício que você vai fazer lendo o livro que você quer e não uma apostila pré-fabricada com algum assunto que não tem nenhum interesse para você. E depois desse exercício, você já começa a estudar com uma velocidade de leitura maior do que você começaria do que se você não tivesse feito o exercício. Então é um ganha, ganha, ganha. Primeiro você ganha porque você está lendo aquilo que você quer ou que você precisa ler. Você também ganha porque você está aumentando a sua velocidade de leitura dia após dia. E você ganha porque você já começa a estudar em uma velocidade maior ainda hoje. E olha que eu ainda nem falei do módulo inteirinho que a gente tem tratando da ampliação da compreensão de leitura. Enfim, vamos parar de olhar para aquela pilha de livros que você tem para ler com culpa e frustração. Você é completamente capaz de conseguir ler um livro por semana, pelo menos. Isso significa mais ou menos 50 livros por ano. O quanto isso pode transformar a sua vida, a sua profissão, a sua saúde, a sua cultura e o que mais você inventar de transformar. Bom, mas nada disso vai acontecer se você continuar lendo do mesmo jeito que você lê hoje. Como disse o Einstein, a melhor definição de insanidade é você continuar fazendo alguma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. A boa notícia é que tem um caminho diferente para seguir. Eu descobri esse caminho na marra, com muita tentativa e erro. Mas você pode pegar um atalho. Você pode aprender a aprimorar a sua leitura do mesmo jeito que eu faço todos os dias. E também do mesmo jeito que eu já ensinei centenas de pessoas a fazer. E esse atalho se chama Acelere em 3 vezes a sua leitura. Mas por que eu estou usando esse número tão específico, 3 vezes? Eu vou explicar. É o seguinte. Um leitor mediano lê em torno de 200 palavras por minuto. Atualmente, eu leio confortavelmente a um ritmo de 600 palavras por minuto. E a minha velocidade continua aumentando. Mas eu não quero ficar aqui prometendo mais do que eu posso garantir. Então, uma melhora de 3 vezes mais é o que você pode esperar com esse treinamento se você estiver dentro dessa velocidade de leitura mediana. Você pode atingir até um pouco mais, se você mantiver o treino por mais tempo. Ou pode também decidir ir até só um certo ponto e, por exemplo, só dobrar a sua velocidade atual. Já é um ganho bastante significativo. Mas o mais importante é que você tem essa escolha. E você tem essa escolha porque eu me dei ao trabalho de compilar nesse treinamento somente os melhores exercícios, os mais fáceis de fazer, os que geram resultados mais rápidos e os que mais vão fazer efeito na sua leitura, tanto em termos de velocidade quanto em termos de compreensão daquilo que você lê. Agora vamos ver mais de perto o que você vai encontrar dentro do Acelere. O Acelere 3 vezes a sua leitura é um treinamento feito em videoaulas. E essas videoaulas são divididas em 5 módulos. No primeiro módulo, você vai entender todos os obstáculos que estão atrapalhando você a ler bem, a ler rápido e ler com compreensão. Depois que você tiver bem claro na sua mente todos os obstáculos que você tem que enfrentar, aí a gente vai ensinar uma ferramenta muito simples que vai fazer você começar a ler mais rápido ainda hoje. Depois que você se acostumar um pouquinho com o uso dessa ferramenta, aí eu vou ensinar para você o exercício de 12 minutos que vai acelerar a sua leitura dia após dia e ainda aumentando o seu foco no texto e a compreensão que você tem dele. Em seguida, a gente vai aprofundar ainda mais a questão da compreensão e eu vou ensinar para você 3 hábitos para você cultivar de forma que você entenda cada vez melhor os textos que você lê. No 5º módulo, eu vou ensinar para você uma dica para você conseguir ler um livro por semana. Isso sem ter que ficar lendo o dia inteiro. Tá? Você vai aumentar a sua velocidade e vai se preparar para conseguir ler um livro por semana. Bom, esses foram os módulos básicos do curso. Mas além deles, eu tenho 2 bônus que eu acho super interessantes para quem está fazendo esse treinamento. Principalmente se a gente tem o foco em aprendizagem e em compreensão. No primeiro bônus, eu vou ensinar 2 técnicas para você conseguir reter na sua memória o que realmente importa.
A primeira técnica vai ser para aquelas pessoas que querem poder conversar sobre o que leram no livro, que querem ter uma ideia firme dos principais pontos daquele livro. E a segunda técnica é para aquelas pessoas que precisam fazer uma memorização mais detalhada. Então a gente vai atender esses dois casos com esse primeiro bônus. E o segundo bônus é uma videoaula mostrando como que você adapta as técnicas que você aprendeu no Acelere para o seu computador, para dispositivos móveis, porque afinal de contas nem sempre a gente está lendo um livro de papel. Aliás, na verdade, o mundo está caminhando cada vez mais para dispositivos eletrônicos. Então a gente precisa aprender a usar essas técnicas para ler de forma eficiente também nesses dispositivos. Então é por isso que eu resolvi acrescentar esse bônus dentro do Acelere. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui é que existe um calendário de entrega desses módulos. Os 2 primeiros módulos, eles são entregues imediatamente, assim que a sua inscrição for confirmada. Depois disso, os outros módulos são entregues a cada 4 dias. E por que a gente faz isso? Porque se a gente entregar todo o material de uma vez, o que acontece é que a pessoa assiste todas as videoaulas e não pratica. Então, do ponto de vista pedagógico, a gente tem percebido que é mais interessante entregar os módulos passo a passo. Então, você vai receber um material suficiente para você começar a praticar, e aí você tem 4 dias para digerir esse material, e aí você recebe outro material com mais prática, e aí você tem mais 4 dias para digerir esse material, e assim você vai aprendendo num ritmo que respeita a nossa necessidade de praticar antes de ir para o próximo passo. Então, como já deu para perceber, a base desse treinamento é um conjunto de videoaulas bem práticas e bem objetivas. Mas, além disso, você vai ter direito a baixar para o seu computador o mapa mental de cada aula, para você poder dar uma visão rápida no que você tem que fazer. E também vai receber uma série de áudios que vai guiar você nos exercícios, mesmo que você não esteja na frente do computador. Você pode colocar esses áudios no seu MP3, no seu celular e praticar em qualquer lugar, em qualquer horário, do jeito que você quiser. E além das 3 videoaulas de bônus que eu já mostrei, eu ainda vou te dar um 4º bônus, que é o meu e-book Histórias de Aprendizagem. Esse é um bônus que eu considero muito especial, porque você pode usar de 2 maneiras. A primeira é usar o livro para sua prática de leitura. E a segunda maneira de tirar proveito do Histórias de Aprendizagem é usar esse livro como fonte de inspiração e motivação. Nesse livro, eu conto 18 histórias reais em que eu vivi algum grande desafio de aprendizagem. E o retorno que eu mais recebo dos leitores é o quanto essas histórias são motivadoras. Lembra que aquele terceiro obstáculo a uma leitura melhor é justamente a sua crença de que você pode melhorar? Pois é, não é à toa que eu incluí o Histórias de Aprendizagem nos bônus. É porque eu acredito que ele vai contribuir para aumentar essa sua crença e superar esse obstáculo. Bom, a essa altura você já deve estar pensando assim, nossa, quanto tudo isso vai custar? Bom, eu paguei em um curso só de leitura rápida no exterior o valor de $497, o que no dia que eu estou gravando esse vídeo equivale a R$ 1.149. Entre os meus e-books, eu posso contar 11 livros sobre leitura e aprendizagem acelerada, que de alguma forma me ajudaram a construir essa metodologia que eu apresento no Acelere 3 vezes sua leitura. Um preço médio de $20 o livro, que é um preço médio baixo, já seriam mais ou menos $220, ou R$ 509. Some a isso todo o tempo que eu gastei lendo, testando, analisando e separando o que era útil do que era pura balela, mais o tempo de preparação de todo o material do treinamento. Com isso, você pode concluir que um treinamento desses vale facilmente de R$ 1.500 a R$ 2.000. Principalmente se você consegue vislumbrar tudo o que você pode alcançar na sua vida com a capacidade de ler um livro por semana. Mas eu realmente tenho a missão de transformar o cenário da aprendizagem no Brasil. E a leitura eficiente é a base de toda a aprendizagem.
E é por isso que eu resolvi fazer um preço que é ao mesmo tempo acessível, mas que também afasta aqueles que são só curiosos e que acabam sobrecarregando o sistema, consumindo os recursos e não tiram proveito deles. Então pode ficar despreocupado, porque o Acelere não vai custar R$2.000, nem R$1.500 e nem mesmo R$1.000. Aliás, ele não vai custar nem R$500. O preço dele vai ser de R$397. E se você precisar, ainda tem a opção de parcelar em até 12 vezes no cartão. Agora, se você ainda tem alguma insegurança, alguma dúvida, será que isso é para mim, será que não é? Eu vou te deixar totalmente seguro. Eu ofereço, como em todos os produtos do Mais Aprendizagem, uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias corridos, incluindo o dia da compra, você concluir que o Acelere não é para você, é só você me mandar um e-mail e o seu dinheiro vai ser devolvido integralmente. Sem perguntas, sem chateação. É só mesmo um e-mail para me avisar. Então é isso. Você agora tem 3 opções. Você pode ignorar tudo isso e continuar lendo da forma que você leu hoje, se ela está satisfatória para você, e pode ser que esteja. Você pode também comprar outros cursos e livros sobre leitura acelerada para tentar descobrir por si mesmo o que realmente funciona para melhorar a sua leitura. Ou então, você pode resolver comprar o Acelere 3 vezes a sua leitura. E aí você vai começar hoje ainda a ler um pouquinho mais rápido, e amanhã um pouquinho mais rápido, e depois um pouquinho mais rápido. Com mais foco e com mais compreensão daquilo que você lê. E tem outra coisa, no caso de você escolher essa terceira opção de comprar o Acelere, você ainda vai aprender a reter melhor o que você lê na sua memória, de 2 maneiras diferentes, com aqueles 2 bônus que eu mostrei. Você vai descobrir como aplicar essas técnicas no computador, no tablet ou no celular. E você ainda vai receber o e-book Histórias de Aprendizagem, que vai fazer você enxergar melhor, com mais clareza, tudo o que a leitura e uma aprendizagem eficiente podem fazer pela sua vida. Então é isso, está nas suas mãos. Eu encerro esse vídeo com alguns depoimentos de pessoas que me conhecem, que conhecem o meu trabalho no Mais Aprendizagem de perto e que talvez você queira ouvir. E qualquer que seja a sua decisão, eu me despeço de você com um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Adriele Ribeiro, eu sou fundador da Brains. Para quem quiser dar uma olhadinha, o site é www.brains.com.br. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Ana, dar um depoimento sobre ela. Nós nos conhecemos tempos atrás em um curso que nós fizemos juntos pela internet. E esse curso tinha uma área de interação bastante grande e logo eu percebi que nós tínhamos alguns interesses. Alguns não, a gente tinha um interesse em específico, mas que era bastante forte, né, que é a questão da aprendizagem humana. Eu sempre gostei muito desse tema por razões pessoais e agora também por razões profissionais, né? Eu trabalho com preparação de candidatos para um exame de certificação até bastante difícil na área de gestão, chamado certificação PMP. Então eu sempre procurei muito materiais aí, a respeito desse assunto para que eu pudesse utilizar nas minhas aulas e nos ensinamentos que eu passo para os meus alunos. E bastante cedo nesse contato com a Ana eu percebi que ela tinha muito a agregar ao meu trabalho. Ela, logo numa das primeiras interações desse grupo que eu vi, eu percebi que havia indicação de um livro, que eu fui logo, comprei o livro e percebi que esse livro era muito mais simples, muito mais direto, muito mais prático do que vários outros livros ligados à aprendizagem que eu tinha estudado e eu já vinha há muitos anos procurando por isso. Eu falei, bom, tem que prestar atenção nessa mulher. E eu nunca me decepcionei com o conteúdo que ela postou. Sempre acompanhei os vídeos, sempre fui um consumidor ávido daquilo que ela tem publicado até hoje e sempre tem me ajudado muito. E olha que eu não sou nenhum principiante na área. Então, se você está aí pensando se vai ou não vai participar de qualquer coisa que a Ana esteja organizando, seja um curso, um seminário, eu posso dizer que você pode ficar tranquilo em relação à seriedade dela, em relação à seriedade que ela tem
com esse assunto especificamente, né? Ela é uma daquelas pessoas que a gente vê que realmente gosta, se dedica, não é uma principiante, né? Quem conhece a história dela, se de repente já viram as histórias de aprendizagem que ela conta, vai ver que o que ela ensina, o que ela passa para as pessoas é aquilo que ela utilizou ao longo de toda a sua vida. E eu acho que a gente tem que valorizar muito essas coisas. Bom, então eu só tenho coisas boas a dizer e o que eu quero é aumentar a sua confiança, né, em seguir em frente com a Ana. É isso, gente. Um grande abraço. Eu conheço a Ana já talvez há uns 2 anos. A gente estava fazendo fez um curso na Arata Academy. E eu posso dizer com toda certeza que a Ana é uma das pessoas mais talentosas, se não for a mais talentosa que eu conheço em ensinar, né? Em repassar o conhecimento, em transformar o que é complicado em algo simples de entender e da gente implementar. Então, é um dom natural que ela tem, essa capacidade, essa didática fenomenal. A Ana, para mim, é uma pessoa brilhante. E ela tem me ajudado muito, né, no meu trabalho lá na Tama Pitt, porque eu tenho que aprender muito, eu tenho pesquisado muito, lido muita coisa, leio simultaneamente dezenas de livros. Então ficava uma bagunça na minha cabeça, né? Eu perdi o foco. Então, com as aulas da Ana, com as videoaulas da Ana, eu fui tendo a capacidade de compreender, de estruturar todo esse aprendizado, né? De organizar o pensamento, organizar as ideias, poder memorizar os meus scripts e poder transformar todo aquele aprendizado de uma forma didática para repassar para os meus vídeos. Então a Ana, ela me ajudou muito e assim, esse aprendizado que eu tive com ela para mim foi muito valioso, não tem preço. E outra coisa que eu vejo na Ana é que ela está sempre aprendendo, fazendo vários cursos, seja aqui no Brasil ou fora, e tudo que ela aprende, todo esse conhecimento, ela repassa nas suas videoaulas. E a gente lá, percebo lá no blog dela que ela está sempre interagindo, sempre trocando ideias com as pessoas, ela interage, é uma pessoa bem participativa, é uma pessoa muito séria. O trabalho dela é muito sério e muito importante. Tem ajudado muita gente, tem me ajudado e eu só recomendo o trabalho dela, né? Todos os materiais, todas as videoaulas, esse curso de mapas mentais, tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como me ajudou, vai ajudar muita gente a acelerar, a tornar mais rápido esse processo de aprendizado. A questão da concentração, a questão da organização das ideias, do pensamento, né, de assimilar com maior rapidez e com maior consistência todo o aprendizado. Então é isso, eu recomendo muito o trabalho, gosto demais da Ana e só tenho a recomendar. Oi, tudo bem? Meu nome é Rosana Rogeri, eu sou editora do blog Docência em Loco, fui professora durante muitos anos e eu estou aqui hoje para recomendar para vocês o trabalho que a Ana vem desenvolvendo, os cursos que ela vem desenvolvendo sobre aprendizagem. Quando eu conheci o blog da Ana, eu fiquei encantada de saber que tinha uma professora que gostava tanto de aprender e estava tão disposta a compartilhar isso com todo mundo. Conforme ela foi desenvolvendo o trabalho, foi melhorando as técnicas, eu também fui aplicando essas técnicas na minha vida, eu passei a divulgar com muito entusiasmo tudo aquilo que ela faz. Então, eu estou aqui mais uma vez para recomendar para vocês, assim como eu recomendo para todos os meus amigos, que não deixem de acompanhar nenhum dos projetos que a Ana faz, ok? Tchauzinho, gente, muito obrigada, um beijão, até mais.